Olá, muito bom dia. Eu sou Gustavo Reis, esse é o Jornal da Manhã no Todo Poder Emana do Povo. Hoje é o dia 6 de maio, segunda-feira. Estamos começando mais uma edição do nosso Jornal da Manhã, aqui no Todo Poder Emana do Povo. Você que está nos assistindo pelo YouTube, por favor, compartilhe, pegue o link dessa transmissão, espalhe nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, Signal, Instagram, X, enfim, onde você puder compartilhar, você nos ajuda a fazer essa transmissão no dia de hoje. Deixa eu trazer aqui para a bancada, já está aqui preparado comigo, doutor Alex Canuto. Bom dia, Canuto. Bom dia, Gustavo, e bom dia a você que sempre acompanha o canal Todo Poder Emana do Povo aqui com a gente em todas as manhãs. É isso aí, daqui a pouco o professor André Queiroz está entrando aqui. Você também que nos acompanha e interage no chat, coloque aí a cidade de onde você está nos assistindo, daqui a pouquinho eu vou começar a jogar na tela, e diga para mim o que você está achando, o que você achou deste final de semana no Brasil, porque a gente não pode fazer o jornal de hoje sem falar desse final de semana no Brasil, um final de semana que marcou efetivamente posições, que deixou claro quem é quem, mais uma vez, principalmente para aqueles desavisados ou para aqueles que ainda estão em estado de negação. Quem não percebeu nada de diferente nesse final de semana, quem não conseguiu separar o joio do trigo, realmente está completamente perdido. Canuto, vamos começar falando dos problemas que existem no Brasil, porque apesar de toda a tragédia, apesar de todo o oba-oba por conta do show da Madonna, a vida não para. E muita coisa vem acontecendo aí, muita coisa está acontecendo no nosso país. E uma das coisas que está acontecendo no nosso país é a questão do STF, né? Os ministros do Supremo Tribunal Federal, que durante a semana declararam que vão ajudar o povo no Rio Grande do Sul, que vão fazer isso, vão fazer aquilo, vão mandar dinheiro. Veja só, o judiciário mandando dinheiro para ajudar as vítimas. Significa que tem dinheiro sobrando, tem verba sobrando lá. Mas hoje saiu uma reportagem dizendo que apenas 1/4 das sessões do STF tem a presença de todos os ministros. E o que eu queria destacar nisso aqui para passar para você, Canuto, é o seguinte. A gente, durante 4 anos, viu muita gente exigir do presidente Bolsonaro a questão da postura no cargo, né? A questão do compromisso com as entidades, do compromisso com a instituição, a liturgia do cargo. A gente sabe que a pandemia veio, mudou a forma de se atuar. Hoje as teleconferências, as votações por vídeo, elas são permitidas. Só que esse período já passou também. Muitos de nós estamos com a nossa vida efetivamente normal, como era antes da pandemia. Mas parece que o judiciário não está muito preocupado com isso, não. E olha que eles ganham uma série de verbas para ajudar no seu auxílio, para viver em Brasília, para estar presente no plenário do Supremo. Mas é isso aí. 1/4 das sessões do STF tem a presença de todos os ministros. O STF realmente manda no país e faz do jeito que quer e como quer, né, Canuto? Eu lembro uma vez, o Gilmar Mendes estava dando uma entrevista e também ele deu uma barrosada ali, soltou uma frase assim, aquele ato falho, né, que ele fala sem pensar nas consequências, mas ele falou, tá lá, não sei o que e tal, nós temos que administrar esse país. Olha, não cabe ao judiciário administrar nada. Cabe ao judiciário aplicar, exercer as atribuições que a Constituição prevê no artigo 102 e não atrapalhar aqueles que têm que administrar o país, não atrapalhar também o setor privado. Ele atrapalha os dois, tanto o setor público quanto o setor privado. Aí chega agora, o judiciário diz que vai passar recurso. Assim, o judiciário fazendo política, esses ministros, eles estão se comportando, assim, não é que eles estão se comportando, eles são políticos, eles não são juízes, eles são políticos. Então tá fazendo que nem político, é uma oportunidade de aparecer, porque tá todo mundo olhando para a tragédia lá do Rio Grande do Sul, então eu vou doar dinheiro para sair bem na fita. Também com mentalidade de século XX, da época que não existia internet, então precisa de um factoide para que a velha imprensa produza notícia a partir daí. Aí o factoide vamos doar. O judiciário vai doar, não, repassar recursos, né? Olha, mas assim, quem tem que passar é o executivo. Se o judiciário não atrapalhasse o executivo no passado, como já fez muitas vezes aí, talvez o executivo hoje do Brasil tivesse mais desenvolvido institucionalmente, condições de agir mais rápido, e se não tivesse um presidente que assim, vamos dizer que despreza a tragédia, né, que não está nem aí, que tenta mudar de assunto, que é um dos grandes culpados da tragédia, que tenta mudar de assunto, se não tivesse feito isso, o Brasil talvez tivesse evitado essa tragédia, pelo menos do tamanho em que ela aconteceu. Que tragédias como essa podem ser evitadas ou pelo menos amenizadas.
tivesse as obras contra enchente, outras obras ali, talvez a água subisse e não fizesse tanto estrago, ou subisse menos. Era possível, caso tivesse preparado para essa enchente. Então, assim, o judiciário agora vem dizer que vai repassar recursos. É aquela coisa, sabe? Vem lá o ministro Flávio Dino, diz que cabe ao judiciário moderar os outros poderes, né? Ele não usou a palavra moderar, né? Mas ele diz assim, controlar os outros poderes. Ora, é assim, se você é um controlador, o moderador, o poder moderador, ainda que não esteja escrito na Constituição, todo mundo diz que não existe e tal, você não pode entrar no jogo político. Tem que agir, é questão de bastidores. Você não pode querer estar no centro do holofote. Então, você é parte da disputa política. Os militares perceberam isso na década de 20, na época do general do Góes Monteiro. Na década de 20. E o judiciário até hoje não percebeu. Várias outras questões que estão muito mais institucionalizadas nas Forças Armadas, com todos os problemas de melancismo que as Forças Armadas têm. Mas lá tem muitas questões que estão bem mais institucionalizadas do que no judiciário. E aí a gente vê o judiciário cometendo esse tipo de atrocidade, fazendo um papel que não é dele lá com essa tragédia do Rio Grande do Sul. Pois é, né, cara? Não tem aí, e fica muito claro para mim que hoje vale efetivamente a propaganda, né? A propaganda. O Supremo Tribunal Federal o tempo inteiro tem falado sobre questão de salvar o país, administrar o país, ajudar o país, governar o país, fazer uma série de coisas. Só que a sua função principal, que são os juízes do Supremo estarem reunidos para votar, fazer a pauta andar, resolver problemas de verdade, litígios que estão lá na fila de espera há não sei quantos anos, isso daí não acontece. Isso daí não acontece. E assim vai, no meio da confusão, vão fazendo o que querem, o país não anda como deveria andar e as pessoas vão perecendo, literalmente perecendo. Quantas e quantas pessoas morrem esperando uma decisão de algo que está lá no Supremo Tribunal Federal? E o que é o pior, quando o Supremo Tribunal Federal se comporta dessa maneira, isso vai se repetindo nos outros escalões da justiça brasileira, né? A gente sabe que juízes, apesar deles reclamarem muito, a gente sabe que os juízes, a grande maioria dos juízes, trabalham 2, 3 dias na semana quando trabalham. Tem juiz que não trabalha nem 2, 3 dias na semana. Tem juiz que trabalha muito, é verdade, mas tem juiz que não trabalha nem 2 ou 3 dias na semana. Tem juiz que os juízes têm praticamente 60 dias de férias no ano. E por aí vai. Então, tudo que a gente vive hoje no Brasil, eu que vim da área do direito, eu que sou formado em direito, nunca atuei na área, mas sou formado em direito, para mim é muito claro que um dos grandes problemas do Brasil infelizmente, a área do direito, infelizmente, a justiça nesse Brasil. Por uma série de coisas. E não estou entrando nem aqui no âmbito da questão da corrupção, da questão do mau posicionamento de juízes, de desembargadores, promotores, simplesmente no formato do judiciário trabalhar. Estou falando tão somente na questão do formato do judiciário. Se o judiciário trabalhasse com muito mais dinamismo, com muito mais respeito ao cidadão, não se colocasse efetivamente como seres de outro planeta, seres ungidos, seres melhores do que os outros, a gente estaria bem melhor. Porque mal profissional a gente sabe que tem tudo que é lugar. Todas as carreiras nós vamos ter pessoas que se vendem, pessoas que são mau caráter, pessoas que praticam a corrupção. Isso em todas as áreas a gente sabe que tem. O que eu critico aqui, efetivamente, é a questão da estrutura, do dia a dia, de como funciona o judiciário no Brasil. Era para funcionar de uma forma muito, muito diferente. É uma estrutura que vem do século passado, literalmente, e ninguém faz nada para mudar. E cada vez menos, né? Com essa pressão do Poder Judiciário sobre os políticos, não tem um político que tenha coragem de chegar e falar, vamos mudar isso aqui? Tem que aumentar o número de juízes? Tá bom, vamos aumentar o número de juízes, mas vamos botar o juiz para trabalhar de segunda a sexta-feira de verdade? Dar plantão dentro do fórum? Vamos fazer as coisas funcionarem assim, assado? Não tem um com coragem para fazer isso. Infelizmente, não tem. Canuto, vamos entrar naquilo que a gente tinha separado como pauta para hoje. A gente tem bastante anúncio, bastante notícia para falar, bastante assunto para tocar. E o governo, no meio dessa confusão toda, e a gente vai falar muito do Rio Grande do Sul, porque tem muita coisa séria para falar do Rio Grande do Sul, o governo, essa semana, ele está preocupado com os vetos. Segundo fontes, o governo está confiante nessa análise de vetos nessa semana. E deixou até para lá a questão da saidinha. Já deu meio que como perdida a questão da saidinha. O governo quer arrecadar. Tem a questão da desoneração,
tem a questão do DPVAT, que precisa botar, enfim, uma série de outras coisas aí precisam rodar no Congresso Nacional. No meio dessa bagunça, dessa confusão, semana passada a gente não teve expediente no Congresso, praticamente não teve, porque tivemos um feriado no dia 1º de maio. Essa semana é que o bicho pega. Como é que você vê essa questão do governo voltado aí para os vetos e voltado para a arrecadação, abrindo mão até da história da saidinha, Canuto? Não é que o governo teve que abrir mão da saidinha, né? Porque o governo está enfraquecido. Ele descumpriu promessas que ele fez, não que as promessas, não que tivesse se cumprisse a promessa seria melhor, né? Porque a promessa é liberação de emenda para o Centrão, para a base parlamentar do Centrão. Essa é a promessa, mas é uma disputa de um estique-puxa entre o governo e o Centrão sobre o orçamento. Os dois lados querem controlar os gastos. Não é briga para fazer a melhor política pública para melhorar mais a vida da população. Não. É quem vai controlar o gasto, quem vai controlar a licitação e determinar como vai ser gasto e qual empresa vai ganhar a licitação para exercer aquela obra. E isso é que está por trás. Tá? Não vou nem entrar aqui na questão de desvio de petrolão, isso é outro problema. Isso é outro problema depois, mas é só controlar o gasto, é isso. Então o governo quer o orçamento centralizado no governo federal, no caixa do governo federal para gastar como quer, e já o Centrão quer as emendas parlamentares e quer o dinheiro nos municípios. Porque a base do Centrão são os vários municípios pequenos, principalmente os pequenos, mas grandes também, mas principalmente os municípios pequenos pelo Brasil afora. Então, aí vem a questão da disputa da desoneração, o governo perdeu essa disputa no Congresso, aí judicializou mais uma vez a política pública, uma decisão absurda do ministro Zanin, porque desonerar a folha é constitucional, onerar também é constitucional, é uma decisão soberana do Congresso. O Congresso decidiu soberanamente, ele não gostou da decisão, ele diz que é inconstitucional. Não é inconstitucional. Ou ilegal, então teve alguma irregularidade na decisão. Não teve. Apito amigo isso aí. A favor do PT, do governo, que hoje o PT ocupa o governo federal. E o Centrão querendo recursos nos municípios com a desoneração da folha e com emendas que são repassadas para obras, em geral, executadas ali na ponta, ali na base. Então, essa é a grande disputa. O governo está fragilizado, não tem bala na agulha para conseguir derrubar todos os vetos, porque vai ter que cumprir o que ele prometeu lá atrás e satisfazer a sanha, né, insaciável do Centrão, não consegue. Então, ele teve que escolher as batalhas que ele pretende, que ele considera mais importantes. Aí, é claro, dinheiro, na cabeça da socialista, dinheiro, né? Para eles, assim, não é para o capitalista, não, é para o socialista que o dinheiro é mais importante, porque socialista não faz política sem dinheiro, tá? É o método de fazer política, mais do que gogó, é dinheiro, é o método de socialista fazer política. Então, é disputa por dinheiro. E aí fica essa disputa entre Centrão e governo. O governo, quando ele diz assim que vai priorizar, realmente vai priorizar a questão dos vetos, a questão orçamentária, da LDO e da LOA. Ok, acredito nisso, mas não acredito que o governo jogou a toalha com a questão da saidinha, não, tá? Isso não é prioridade. É a turma do barata voa. Se o Centrão tá muito aí, não. Centrão é comerciante, é mercenário. Eu digo, se os poucos parlamentares da direita cochilarem, o governo vai querer também derrubar o veto da saidinha. E se não conseguir derrubar, eles vão querer judicializar. Democracia é a última coisa que se pensa. O povo é a última coisa que se pensa. É o poder deles, é a base deles. E bandido é base da esquerda. Então, o saidinha beneficia bandido. É isso que eles querem fazer. Então, se eles perderem, ainda tem a porta da judicialização, né, das políticas públicas. E é o que a gente vai ver certamente nos próximos dias, nas próximas semanas. Deixa eu trazer o professor André Queiroz para cá. Bom dia, André. Olá, bom dia, meu amigo Gustavo, meu amigo Canuto. Bom dia especial para a nossa querida e qualificada audiência. Vamos lá. André, já te boto nessa bola dividida aí que o governo está preocupado em arrecadar, né? Então, se tivermos queda dos vetos, né? Derrubada de vetos, etc. e tal, por parte do Congresso, o governo está esperando usar o DPVAT como alternativa para arrecadar. O governo só pensa em dinheiro, e quando você acha que ele vai mudar de assunto, ele pensa em dinheiro mais uma vez. É só isso, é tão somente isso. Qual é a sua expectativa para essa semana em relação a essa votação? O governo está otimista. Como o Canuto bem explicou, e eu já tinha falado aqui, as saidinhas eles estão deixando de lado, sabe que terão que abrir mão de algumas coisas. Qual é a sua expectativa? O governo vai passar mais uma vez e vai conseguir tungar o dinheiro do povo brasileiro? Parece que são, só para a nossa audiência compreender, que parece que são 30 temas que trancam a pauta, entendeu?
Então, ou é questão orçamentária ou é questão de medida provisória. Mas o papo da semana agora, primeiro, é a alteração do marco fiscal. Então, o governo não, o Império da Mentira está preocupado com relação ao marco fiscal. Como é que vai ser a questão fiscal para os próximos anos? Eu não vou cumprir meta nenhuma. Todo mundo já sabe que não vai cumprir meta. Déficit zero, superávit zero, déficit de 1,5%, 1,5%, nada disso vai ser atingido. Fique muito claro isso. E é só grana. Por um lado, os deputados querem mais 2,6 bilhões. Deputado também quer o dinheiro. 2,6 bilhões de emenda de comissão. É a emenda nova que eles inventaram. 2,6 bilhões para a gente, 1,2 bilhão para os senadores, e a gente aprova alguma coisa com vocês. Está faltando dinheiro. Quem paga a conta? Lombo da dona Maria e do seu José. Lombo neles. Lombo com o quê? Com DPVAT. DPVAT era aquilo que no governo Bolsonaro não foi mais pago. Por quê? Porque ele, para alguns, inclusive, é imoral e inconstitucional. Maravilha. Mas o que eles querem? Eles querem o retorno do DPVAT, não é isso? Não, é ainda pior. Eles querem voltar com o DPVAT e querem cobrar para trás. Querem pegar do cara que tem um carrinho, atochar dinheiro nele. Atocha e toma o dinheiro dele. Pega o dinheiro do cara que tem um carro. Ah, André, mas tem pessoas que têm Ferraris, tem pessoas que têm... Sim, mas tem gente que tem Fiat 147, Palio, todo mundo que tem carro começa a cobra o retroativo, coloca na Caixa Econômica Federal, Caixa Econômica Federal leva para o governo usa isso e paga as emendas para os deputados e senadores. Tudo é dinheiro, sem contar a partir do ano que vem, Shopee, Shein, aquela história toda. É uma loucura. E ainda tem idiotas que estão achando que está tudo bem. É uma piada. É uma piada. Nosso país, infelizmente... Por isso que eu botei aí na capa, né? O Brasil está na lama, literalmente na lama. Porque, como eu falei no início do programa, esse final de semana, eu acho que deixou escancarado a zona que a gente está vivendo. Zona, literalmente zona que a gente está vivendo. Mas a gente ainda tem umas notícias, antes de entrar nessas principais, que são, obviamente, o show da Madonna infelizmente, né, a tragédia no Rio Grande do Sul, que essa daqui, ó, vamos lá. PGR se manifesta contra a soltura do ex-delegado Silvinei Vasquez. A Procuradoria-Geral da República decidiu contra a liberação de Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. Ele foi detido por supostas ações da corporação que podem ter interferido nas eleições de 2022. Canuto, ele é acusado de ter atrapalhado as eleições de 2022. Quem se lembra desse dia, onde ele fez uma série de blitz, a Polícia Federal fez uma série de blitz no Nordeste, porque a gente sabia o que estava acontecendo de errado no Nordeste. Você lembra também que teve uma reunião do Silvinei com o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Me parece que ele paga o preço de ter feito essa reunião com o ministro Alexandre de Moraes. Eu não vou entrar em mais detalhes, porque é muita especulação, muita coisa foi dita, mas é interessante para quem quiser se lembrar desse fato, buscar aí na internet a íntegra do pronunciamento do ministro naquele dia. Ver tudo que o ministro falou naquele dia. Me parece muito claro isso, né, Canuto? Bom, quando ele fala assim, né, Gustavo, ele acusa o cara de interferir nas eleições. O que aconteceu nas eleições de 22, principalmente no Nordeste? Vocês lembram que da ação da PRF? Era no sentido assim, ela estava parando carros nas estradas, abrindo o porta-mala e achando saco, mala, sacola de dinheiro. Como que esse dinheiro ia ser usado na véspera das eleições? Bom, eu não posso fazer aqui acusação de compra de votos, porque assim, como o dinheiro foi apreendido, a gente não sabe se realmente ia ser usado para comprar voto, a destinação não foi dada, foi apreendido antes, mas estava um dinheiro circulando ali, muito dinheiro, porta-malas de carro. E, obviamente, o motorista não sabia de nada, não sei explicar para onde esse dinheiro, o patrão só mandou levar o carro daqui para lá, quem é seu patrão, não sei, aquelas histórias de sempre. Né? Agora, véspera de eleição, dinheiro circulando, a gente sabe como é que funciona a eleição no Brasil, ainda mais nos rincões, nas periferias das grandes cidades. Né? Foi isso. Quer dizer que isso ia atrapalhar a eleição?
mais uma barrosada aí, né, de falar as coisas dos atos falhos, dos sincericídios. Quer dizer, então, que reconheceu que essa ação da PRF interferiu nas eleições, porque se o dinheiro era, sei lá, traficante levando de um esconderijo para outro só, nada a ver com a história, dinheiro, se fosse assim, mas assim, até então não tinha nenhuma prova de que esse dinheiro era para ajudar nas eleições, já tinha a ver com as eleições, apesar de ter sido apreendido na véspera da votação, no dia da votação. Agora a ministra disse que a PRF interferiu. Ora, tirando essa questão da apreensão do dinheiro, qual outra ação da PRF que poderia ter sido acusada de interferir nas eleições? Depois a acusação foi feita, talvez a de corpo mole, foi quando, logo após o resultado das eleições, que muita gente questionou, né? Não sou eu que estou questionando, o pessoal na rua lá questionava o resultado, e em alguns pontos começou a haver bloqueio de estrada, bloqueio de rodovia. A PRF fez corpo mole, mas isso foi depois da eleição, isso não foi interferir no resultado da eleição, nem no dia da eleição, nem nada. Isso foi pós-eleição, após a divulgação do resultado. Então, não foi aí, se é que a PF fez corpo mole, não foi aí a suposta interferência. Eu só consigo imaginar a apreensão desses carros aí que carregando dinheiro vivo, milhares de... coisa de mais de 100 mil, 200 mil reais, 300 mil reais. Como era no mensalão, né? Pegou lá no mercado do mensalão, era 100 mil dólares na cueca, 200 na mala, 200 mil reais na mala. Era coisa desse nível que foi pego nos carros ali. Isso é interferir na eleição? Quer dizer que agora, então, passaram o recibo? Os ministros do STF estão passando o recibo? Vamos lá, Gustavo. André, a gente, diante de tantos acontecimentos, a gente esquece, né? E a gente fala muito dos detidos do 8 de janeiro. Geralmente a gente fala das pessoas que estavam na rua. Então, vamos lá, a gente tem policiais, tem coronel, tem o caso do Sidney, tem um pastor aqui do Rio que está detido há um tempão. A gente tem uma série de pessoas que estão ainda presas e você vai buscar efetivamente o porquê que elas estão presas. Felipe Martins, que até agora nada, absolutamente nada, já se provou que ele não foi para os Estados Unidos, já se provou que ele não embarcou para fora do país, que ele estava no Paraná, continua preso. E de vez em quando isso some, né? Literalmente some das nossas mentes, das nossas cabeças. Nós mesmos. Porque é tanta notícia, tanta coisa que a gente vai falar, a gente fala num dia, esquece no outro e tal, e vai passando, e essas pessoas vão ficando presas, essas pessoas vão ficando detidas. Não tem diferença nenhuma para regimes que quando a gente era criança, né? Você é um pouco bem mais velho do que eu, né, André? Você é um pouco mais velho do que eu, mas quando a gente era criança, a gente ouvia, né, do leste europeu, da União Soviética, dos países da Cortina de Ferro, dos países do Oriente Médio. Se fizer bem lá, uma perseguição terrível, não pode falar, senão os caras te prendem. E a gente vive isso. E parece que está normal. A gente vive isso e parece que está normal, né? O que é interessante, você falando assim, primeiro, né? Quando a gente pensa, né, nas pessoas que estão sendo soltas e presas, a gente pensa primeiro na competência do Supremo para isso. Ele não poderia estar julgando essas pessoas. Né? As pessoas não têm foro. O segundo, quando a gente pensa por que a pessoa está presa, explicando de uma maneira muito simples para a nossa audiência, não é bem isso não, tá, audiência? É para a gente entender. Eu só prendo alguém antes da condenação, ou porque ela vai fugir, ou porque ela pode atrapalhar a produção de provas. Tá entendendo? Eu vou comprometer a produção de provas, eu vou fugir, eu vou matar alguém. Entendeu? Se não houver isso, não tem por que a pessoa estar presa. E você vê uma cambada de gente presa por decisão do próprio julgador. Entendeu? Muitas vezes ao arrepio da decisão do acusador, que é o Ministério Público. Então as coisas não estão fazendo para mim nenhum tipo de sentido. Mas aí eu estava conversando com um outro amigo meu, Gustavo Icanuto, que é uma coisa que eu achei fantástica, foi até uma conclusão a qual eu cheguei, que era o seguinte, olha que bacana, na época em que quem mandava no mundo é quem tinha dinheiro, a briga era entre esquerda e direita. Se o cara é comunista, se não é, porque fala que existe desigualdade social, dinheiro, o capitalismo gera concentração de dinheiro. E a gente conversando, a gente está vendo que agora o problema é ainda pior. Porque quem tem poder agora não é quem tem dinheiro só. É quem tem o controle dos dados. Entendeu? Então, hoje, o que o governo está querendo, os governos agora, como eles querem o controle de dados agora, de informação, a briga agora não é mais direita e esquerda. Ainda é, sim. Mas tem uma a mais, que é a guerra da democracia com as autocracias. Esse governo, por isso que eu falo com muita tranquilidade e com muita segurança o que eu estou falando,
Eu posso provar que eu estou falando certo. Não é governo, é império. E é império das fake news, império da mentira. Ele precisa controlar a informação, que ele não está preocupado nem com mais dinheiro, é só dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. Só que eles estão além. Eles querem controlar aquilo que a gente está pensando. Eles não querem mais democracia, eles querem autocracia. Eles se preocupam com dinheiro para controlar os dados. Então virou um pandemônio. O mundo está virando um pandemônio. Eu estou vendo nessas guerras mundiais aí, e no Brasil é ainda pior, porque eu tenho um grupo de pessoas gigantes, que são pessoas completamente ignorantes, não têm a menor ideia do que está acontecendo. Aí é fácil manipular. É só botar um show bacaníssimo, um montão de gente transando, tendo que responder criminalmente, porque não foi colocado classificação etária. Eu, já que o Gustavo me sacaneou, eu já meio velho, já me espanta. Imagina um pai que leva os 2 filhos dele para ver, desculpa a nossa audiência, aquele sexo grupal, geral. Bom, o nome que você quer, eu não sei nem definir com adjetivos aquilo. E tá tudo bem. A Globo está achando mó barato. É a degradação do ser humano, Gustavo. Pois é. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, assim, vou pegar vocês de surpresa, e para quem está no chat também. Vocês se lembram de alguém preso por compra de votos, alguém preso por ter sido pego com dinheiro? Porque todo ano tem, né? Em várias eleições a gente teve isso. Gente comprando votos, gente sendo pega, levando gente para interferir nas eleições, fazer um monte de coisa. Tem alguém preso? Alguma pessoa na história do Brasil foi presa por isso? Canuto, você lembra de alguém preso por isso? Não lembro, não. Pode ser que tenha tido, mas não lembro. Pois é, essa é a resposta. A gente tem um superintendente da Polícia Rodoviária Federal, alguém que comandava a Polícia Rodoviária Federal, sendo acusado de interferir nas eleições. Preso. O cara está preso há não sei quanto tempo, porque ele interferiu nas eleições. Uma porrada de gente interferiu de verdade, deu dinheiro, sacaneou, não sei o quê. Nunca aconteceu nada. Esse está preso. Isso é para a gente ter ideia do que a gente está vivendo hoje. A gente muitas vezes se esquece. A gente, às vezes, nós mesmos aqui, né? Nós ficamos cheios de esperança com algumas atitudes, com algumas coisas, mas tem muita coisa errada e a gente tem que gritar em relação a essas coisas erradas. Principalmente nossos representantes na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, governadores eleitos com voto dos conservadores. Essa gente tem que endurecer, tem que falar grosso sobre o que está acontecendo nesse país. Senão, vai ficando por aí mesmo e vai acontecendo assim mesmo. Daqui a pouquinho eu vou entrar na questão do Jorge Seife, lá em Copacabana. É um bom debate para a gente isso daí. Só para concluir essas outras notícias que não têm a ver com a notícia que a gente está falando. Pois não, Carlos? Gustavo, você falou, não só lembro de alguma, sendo preso não, mas interferência na eleição. A última grande interferência na eleição, usando cargo público, dinheiro público, aconteceu no 1º de maio, quando o atual ocupante do cargo de presidente da República interferiu na eleição de São Paulo, pedindo voto para o Guilherme Boulos para a prefeitura. Em se confirmando a candidatura do Boulos, isso é uma interferência na eleição. E aí? Interferência, né, que pesa tanto quanto uma mala de dinheiro num veículo que deveria poder, em tese, seria usado aquele dinheiro para comprar votos. É uma interferência. Ele vai ser preso? É a pergunta que fica. Eu acho até, essa daí é tão clara, tão evidente, mas a gente pegar os exemplos para trás, né? Os exemplos para trás. Vamos pegar fulano, numa cidade não sei o quê, foi pego com mala de dinheiro, acusado de comprar voto. Nunca foi preso, o cara está com dinheiro na mão. Aí porque teve operação da Polícia Rodoviária Federal para poder evitar compra de voto, para poder evitar manipulação na eleição. Aí o cara é preso e fica preso, literalmente preso. É igual a Bolívia. Quem se lembra lá do que está acontecendo na Bolívia? É a mesma coisa na Bolívia. Os caras prendem, não tem por que prender, mas prendem, porque interferiu, porque deu golpe de Estado, e está presa até hoje lá, a moça lá na Bolívia, lá, a senhora lá na Bolívia. Lá. Mesma coisa, igualzinho. Vamos avançar aqui, falar dos outros assuntos que a gente ainda tem para tocar, porque depois a gente tem que falar e falar muito, né, dessa questão aí da Madonna. Bom, o governo agora, a moda é decretar sigilo, né? Decreta sigilo em tudo. Agora eles estão decretando sigilo sobre o número de fugas de prisões no país. O Ministério da Justiça alega que a divulgação das informações oferece risco. Eu não precisa nem ler. Não vou nem ler a matéria. Só essa frase aqui já diz tudo. Canuto, risco de quê? E sigilo por quê? Qual o risco? Saber que fugiram 10, 20, 30, 50? É risco de quê? Risco de pegar o batom na cueca dessa gente e começarem a fazer, vamos dizer, ilações de que
as fugas são facilitadas. Porque assim, a gente sabe, preso é base da esquerda, bandidagem é esquerda, é base da esquerda. Não é à toa que a gente ouviu aqueles gritos de comemoração dentro do presídio quando o Lula foi declarado vencedor da eleição. Tá? O único lugar no Brasil onde o Lula tem maioria e é recebido, ovacionado pelo povo, é dentro do presídio ou no Complexo do Alemão. É só ali que o Lula é recebido, é bem recebido. Então, assim, é base da esquerda. A gente sabe que a esquerda quer manter a saidinha, o Lula vetou o negócio da saidinha para favorecer presos, para favorecer sua base eleitoral, sua base política de apoio. E veja bem, você falou, não é nem revelar nome. Você falar que não vai dizer o nome do fugitivo, pode ter alguma razão. Agora, não dizer quantos fugiram, isso é transparência de política pública. Eu quero saber. A mesma coisa que falar quantos desabrigados teve no Rio Grande do Sul. Não pode revelar quantos desabrigados. Quanto a água subiu em cima do rio, não posso revelar. Sabe? Daqui a pouco vou começar a esconder o que é dados de criminalidade, o número de homicídios, o número de sequestro, o número de assaltos. Não posso revelar isso aqui. Não é quem foi assaltado, o nome da vítima, o nome, não. É quantos, o número. Né? Agora não tem desculpa essa história do governo é sempre um caô, uma narrativa, uma desculpa esfarrapada. Os caras perderam a capacidade até de mentir, porque com a internet desmascarando a mentira deles, tanto da velha política quanto da velha imprensa, os caras não conseguem mais se reinventar. Reinventar uma coisa mais criativa para as pessoas acreditarem, não dá. Segurança, questão de segurança. Tudo é questão de... Você pode alegar uma desculpa coringa. Você pode alegar que é questão de segurança. Ah, não pode isso aqui porque é questão de segurança, não pode aquilo, você não pode sair na rua porque é uma questão de segurança. Você não pode andar no seu carro, não pode entrar no avião porque é questão de segurança. Não pode... Tudo é questão de segurança. E aí, não tem nada a ver, é o caô mesmo, porque a política pública do governo está sendo feita para favorecer bandidos presos, que é a base política deles. Isso é claro. Desculpa, Canuto, eu quase cortei. Mas aí, André, é muito mais grave do que a gente imagina, né? Porque no primeiro momento a gente vai falar isso. É porque eles são o governo dos bandidos, vão soltar os bandidos, etc. e tal. Mas isso é uma implementação de uma ditadura mesmo, de um regime totalitário, onde nada pode ser questionado, nada pode ser debatido, e se vão soltar bandidos ou não, a gente tem que levar esse pensamento mais adiante. Quais bandidos serão soltos? Por que eles serão soltos? Atendendo quais interesses essa gente vai ser solta? Porque se você efetivamente proíbe a divulgação de fuga, fica fácil de você pegar um elemento específico para atuar dentro da sociedade de algum modo, para fazer um trabalho de algum modo. E aqui eu não estou falando de pistoleiro para ir matar um inimigo, não. Estou falando de grandes organizações criminosas e você não tem a transparência. É muito mais grave do que parece. Além disso, em relação aos presídios, e aí se torna até coisa de criança, proibiram as igrejas, através de uma recomendação, né, através de um conselho lá, de uma norma do conselho, não é lei, de fazerem pregações dentro das igrejas por conta da liberdade religiosa, blá, 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 blá. A gente está vivendo a implementação do comunismo de uma forma muito veloz e muito mais grave do que as pessoas podem imaginar, né, André? Exatamente, é isso aí. É dessa forma que eu vi. Quando você... Primeiro que a ideia não dá transparência para nada para eu poder manipular os dados. Eu só vou permitir que você saiba aquilo que eu queira. Eu vou mantendo isso. Isso degrada a sociedade. Coloco um show desse para degradar, eu pego aquela molecada no colégio e já dou aquelas informações para ele. E o cara que está preso... desculpa, o cara está preso não. Abre aspas. A vítima de uma sociedade desigual, fecha aspas, eu tiro a sua informação e vou soltando as pessoas que talvez, quem sabe, quiçá, pode ser uma pessoa que passe a integrar o império. Entenda. Quando a gente fala... porque, na verdade, Gustavo, não queria que falar muito, não, que existem tipos de criminalidade. Entendeu? Então, aquele bandido que rouba a pessoa na esquina, ele se esconde da lei. Tem gente que enfrenta a lei. Então, se o ladrãozinho de celular ele se esconde da lei, o traficante ele enfrenta a lei. O miliciano, ele se substitui à lei. Ele é lei naquele local. E tem bandido que faz a lei. E tem bandido que está acima da lei. Ele pega o ministro e fala assim, olha, lei não se aplica para mim. Então, entenda, tem graduações. Então, esse senhor que está aí, não é isso? Do império da mentira, ele não está preocupado com a lei, porque ele está acima, como ele se julga, acima da lei. Pedir voto é captação de sufrágio. Eu peço, pago 25 mil reais,
25 loucamente caros milhões. Tanto que ele fez em todas as outras eleições, ele fez campanha antecipada e paga 25 mil reais, porque a lei está ali. Então, quer dizer, além disso, eu vou controlando as informações, eu vou controlando o coração das pessoas, eu vou controlando os ignorantes, eu vou tirando o pessoal dos presídios e colocando no narco-estado. Talvez seja, quem sabe, conjectura, seja o pagamento de uma dívida também. Entendeu? Eu posso entrar em comunidades tranquilo, não é isso? Eu tenho apoio em comunidades mais fracas, mais vulneráveis, a compra de voto direto. Eu não posso falar em lugares aqui, mas em lugares mais afastados ou menos favorecidos, a compra de voto direta com dinheiro é uma realidade. Em alguns municípios, não é muito no Brasil, não, em outros países, é captação de sufrágio direto. E é uma metodologia. Todo cidadão de bem sabe que pedir voto antes é errado, é crime eleitoral, não, infração eleitoral. Agora, utilizar dinheiro da Petrobras, utilizar a Lei Rouanet, e num estádio de futebol foi objeto de, talvez, corrupção na época dele. Como a Petrobras, com Lei Rouanet, o SESI patrocinando, paga para a Lei Rouanet os artistas, rap e funk, para também, bom, sem fazer nenhum juízo do valor do rap e do funk, utilizando verba pública com desvio, pedindo voto direto, aquilo ali é um suco de PT. Aquilo é suco mais lindo que tem do nosso país. E digo mais, para terminar esse suco maravilhoso, com aquela azeitonazinha no Campari, que é o seguinte, eu não sei se bota azeitona no Campari, é pedir voto direto e sendo condenado a 25 mil reais. É uma brincadeira. Você vê os militares de uma maneira promíscua com o governo, você vê esse governo mentindo escancaradamente e você vê uma sociedade passiva. Tirando a nossa audiência, que é qualificada, que tem que se revoltar com essa loucura, a gente vê que tudo é só dinheiro, tudo é só controle, tudo é só mídia, e a gente está percebendo. A gente só tenta aclarar, Gustavo. Pois é, a gente tenta aclarar para as pessoas entenderem o que Brasil a gente está vivendo. É gravíssimo essa decisão, tratada como uma... eles querem esconder. Não, é um negócio muito pior, muito pior. Imagine só, um Marcola foge de um presídio de segurança máxima e você só vai saber 3 meses depois. 3 meses depois, porque está em sigilo. Olha o tamanho da gravidade. Não é o preso comum que sai do presídio aqui, de Água Santa, não é isso. O problema não é esse. O problema são presos perigosíssimos, muita gente perigosíssima que está presa, que pode agora sair, estar na rua, fazer o que tiver que fazer, voltar, e a gente sequer saber porque estava em sigilo. E quando você descobriu, o efeito já foi causado, o problema já foi criado lá. Bom, só para a gente fechar ainda os assuntos diferentes. Rapidinho, Canuto, qual do horário? Não, no momento em que você fala, se discute a questão das saidinhas, quando ele fala fuga de preso, tem o preso que fugiu porque pulou o muro e tem o que não voltou da saidinha. Ambos são fugitivos, né? Não divulgar esse número, porque o número vai incluir. Você pode até, ainda que eles tentem juntar não voltados de saidinha com quem pulou o muro, é tudo fugitivo. No momento em que se debate a restrição da saidinha. Está explicado, assim, por que o governo não quer divulgar esse número, que o governo quer manter a saidinha para favorecer os seus, né, sua base política. Tá explicadíssimo, tá aí. Você acabou soltando, nesse insight aí você falou e deu explicação de por que o governo não quer dar o número de fugitivos. Não, tá na cara que é isso. Tá na cara que existe uma série de interesses, né? Como eu sempre falo, o comunista ele não faz isso por um objetivo só. Eles têm um caminhão de interesse quando eles tomam uma atitude. Eles sempre fazem isso. Agora, o pior de tudo é a implementação do regime totalitário, porque são coisas pequenininhas, não pode a igreja, agora é silêncio nisso, agora é não sei o quê, agora é não sei o que lá, agora não pode não sei o quê, agora o conselho tal determinou, daqui a pouco você vai ver, você não pode fazer mais nada. E vai reclamar para quem? Para o Papa não adianta, né? Na expressão popular, no folclore popular, a gente fala, na linguagem popular, a gente fala, vai reclamar para o Papa. Para o Papa não adianta, para a nossa justiça não adianta, acabou. Chupa essa manga, literalmente é isso, chupa essa manga. Só para fechar aqui, tem gente no governo reclamando que hoje o Banco Central, a projeção da Selic, está dividindo o mercado e pode ficar a 10,5% nesse mês de maio.
O Banco Central sinalizou que a próxima reunião seria a última do corte de 0,5 ponto percentual, e aí tem gente reclamando no governo. Enquanto isso, a Argentina vai fazendo o dever de casa, o libertário Milei vai fazendo lá, já fez a bolsa daquele país subir 54%, o risco da Argentina cair, enfim, vai cuidando daquela economia tão combalida. Hoje a gente tem um governo de esquerda, né, que levou a Argentina à bancarrota, e a Argentina agora vai tendo um governo de direita que vem recuperando a economia. E aí o que eu quero só destacar, não vou nem passar para vocês comentarem isso, é a propaganda do governo federal na televisão, no horário nobre, em todos os canais, não é só em canal não, em todos os canais, dizendo que recuperou a economia do país. E sabe o que acontece? As pessoas acreditam, tá? As pessoas acreditam porque a televisão tem uma força gigantesca, a televisão tem uma força monstruosa. É tão grande, e a gente tem que entender isso, porque, por exemplo, o presidente Bolsonaro fez uma live, né, um space lá no Twitter, muita gente não conseguiu acessar porque tem bloqueio, tem uma série de coisas. Aquilo que foi falado pelo presidente Bolsonaro lá dentro não reverberou, porque só se falava de Madonna e tragédia no Rio Grande do Sul. E eu tenho certeza que muita gente que acompanha o presidente Bolsonaro, que segue o presidente Bolsonaro, não ouviu ele pedir ao Elon Musk que vá ao Congresso dos Estados Unidos e exponha a censura que existe no Brasil. Ô, Canuto, como é que você viu essa participação do presidente Bolsonaro dentro do Space lá no Twitter, com o Mário Naufal, que é um repórter, um jornalista australiano, ele que foi o host, né? Ele foi quem recebeu o presidente Bolsonaro. A gente teve a participação do Eduardo, da Bia Kicis, do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, enfim, a gente teve a participação de muita gente, o presidente Bolsonaro falando lá. Como é que você viu isso? O Elon Musk declarou, inclusive, o seguinte: o povo brasileiro tem direito de escutar o ex-presidente Bolsonaro. O Bolsonaro, o espaço que ele tem, né? Ali no Twitter ele fala o que quer, não vai ser bloqueado. Porque se ele falar o que quer, falar a verdade, o que precisa ser falado em algumas outras redes sociais, que eu não vou nem falar o nome aqui para não derrubarem nossa live, possivelmente ele vai ser bloqueado, vai ser derrubado, ou vão deixar no shadow ban. Vai ficar restrito à bolha. Mesmo assim, com tudo isso, ele se divulgar que a live dele, nessa plataforma ou em alguma outra aqui, sempre são milhões de visualizações ali. Mas no Twitter, ele foi lá falar naquele espaço onde certamente ele não vai ser censurado, e deu uma força, sim, para o Elon Musk, que precisa ter dado uma força. Eu não sei se ele chegou a falar lá no Twitter, mas eu falo aqui que é importante as pessoas criarem um perfil e começarem a frequentar essa rede social, que é o Twitter, que hoje chama X. A nossa transmissão aqui no Todo Poder e Manda o Povo é transmitido também no Twitter, só que no Twitter é o canal do Aliados Brasil Oficial. Então você acha lá Aliados Brasil, siga, por favor, o perfil do Aliados, porque assim, a gente tem que ter um pé em cada canoa, que pode cair a qualquer momento. Alguém vê uma ordem aqui do Alexandre de Moraes, ou não, né? Ou é a plataforma que chega e fala, não pode falar que foi o Alexandre de Moraes que pediu, como revelado pelo Elon Musk, mas chega lá e derruba, já nos deixa em shadowban, né? Imagina, podem derrubar. Então é bom a gente ir. O dia que hoje essa plataforma aqui ainda é bem maior que o Twitter, em termos de acesso, de audiência, de pessoas que acessam todo dia. O Twitter está pensando em concorrer com essa daqui, com o YouTube, né? Criando uma plataforma de vídeos. E aí, o dia que aquilo lá tiver mais audiência, tiver mais gente frequentando lá do que aqui, esse aqui se torna obsoleto. E aí a gente elimina o problema do shadowban. Então tem lá, canal do Aliado Brasil Oficial, meu perfil tá lá, Alex Canuto, @Alex Canuto, como tá aqui na tela. Eu voltei a postar recentemente, em questão de 15 dias eu voltei a postar, lá estava parado o meu Twitter, mas está ativo, dia sim, dia não, eu faço uma postagem lá, e é isso aí, é o futuro. Eu acho que o futuro é uma rede que preza pela liberdade de expressão, que é o Twitter, hoje é a maior que eu conheço, que funciona no Brasil e que tem essa postura. Ele usou esse espaço do Twitter, né, André? Falou sobre a mídia brasileira, que a mídia brasileira é sempre de esquerda, pediu ao Elon Musk que vá no Congresso Nacional, congressistas americanos participaram da sala, se reuniram, escutaram. Enfim, a direita no mundo se articula. A direita no mundo faz pela primeira vez aquilo que ela deveria fazer, o que a esquerda faz sempre, já faz desde muito tempo. Eu gosto sempre de lembrar que o Foro de São Paulo foi criação do Lula com o Fidel e não do Fidel com o Lula. Foi o Lula que teve a ideia de fazer o Foro de São Paulo com o Fidel. E o resultado prático está aí. A gente aqui teve a chance de ter o presidente Bolsonaro, o conhecimento do Olavo de Carvalho, e nós nunca fizemos um movimento de nos integrarmos com a América Latina inteira. Esse movimento começou a ser feito agora através dos políticos, e assim, é muito importante que a sociedade civil faça, porque o Lula até então ele não tinha cargo nenhum. O Lula até então era o presidente do PT e sindicalista, né? Ninguém com cargo. E foi ele que organizou isso.
a direita tem essa dificuldade muito grande, mas a direita parece estar se organizando. E aí, obviamente, a esquerda ataca dizendo que é gabinete do ódio, blá, 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 blá. Como é que você viu a participação do presidente Bolsonaro no Twitter, no X, esse final de semana? É aquilo que a gente fala aqui, né? Porque, assim, primeiro ponto que eu posso utilizar essa degradação espiritual para manutenção da sociedade. Segundo, é claro que você tem hoje no mundo, tá? E no Brasil, graças a Deus, esse avanço do conservadorismo no mundo. Tá? Então você tem ali, talvez, não é isso? Esse globalismo que é contra o conservadorismo, não é isso? Porque o conservadorismo ele dá apoio à família, à liberdade econômica e à religiosidade. Eu não preciso ter esses princípios. Esse globalismo ele é contra isso, entendeu? Então, contra a família, você tem 1000 pautas ali. Racismo, LGBT, machismo, misoginia, não é isso? Aborto. Então, eu tento destruir a família. Eu não posso ter uma família forte. Não é isso? Porque senão é ameaça para algumas famílias. Eu preciso destruir a religiosidade. Então, você bota uma Madonna aí, faz um papel maravilhoso para quem quer isso. E você está vendo que a evolução da humanidade no mundo, estou falando do Brasil, está crescendo essa ideia de conservadorismo. E Bolsonaro representa isso. E o pior, você tem um jovem também, meu Deus, que jovem terrível, porque ele é jovem. O Nicolas Ferreira, por exemplo. Então você vê nele, caramba, um moleque jovem. Ele nem pode ser presidente, não, ele tem que ter 35 anos. Tem que esperar um pouquinho ainda. Mas, caramba, terrível para quem é progressista. Ele é uma desgraça para a sociedade progressista. Bolsonaro, então, é terrível, mas não é. E eu preciso degradar na mente das pessoas. Quem defende Bolsonaro é bolsonarista, é fascista. E não é, não. O cara é conservador. Então, André, o que você acha do Bolsonaro? Não sei. Conheci pessoalmente algumas oportunidades. Você defende ele? Defenda as ideias dele. As ideias aos quais ele defende é o conservadorismo. Mas isso é ruim para essas pessoas, para essa ideia. Só que no Brasil, hoje, nós podemos dizer que está nascendo ainda, muito incipiente, uma direita efetiva brasileira. Porque no mundo está criando isso. E no Brasil, não é isso? Está tendo essa influência. Aí você vê o outro lado. Acuse do que você é, não é isso? Acuse do que você é, chame do que... Acuse do que você faz, chame do que você é. Essa direita fascista no mundo. E um outro movimento progressista que domina a mente da nossa juventude, que domina a mente dos cinemas, da música, da literatura, no colégio. Isso não pode falar, não? É isso? Antônio Gramscismo no mundo. Você vê essa desgraça aqui, e é uma desgraça. Eu posso falar, não gosto da ideia de Paulo Freire, não gosto da pedagogia do oprimido, que eu li. Eu sou um cara que trabalho e vou ler isso aqui. Eu tenho nojo daquelas ideias, eu tenho esse direito. Eu odeio o show da Madonna, porque ela degrada a sociedade como um todo. É um problema espiritual. Esse é o problema, Gustavo. Bom, vamos entrar agora no assunto principal e a gente vai falar dos dois assuntos juntos, porque eles ficaram efetivamente juntos no final de semana. A gente teve o show da Madonna e a tragédia no Rio Grande do Sul. O Lula, ao chegar no Rio Grande do Sul, vai tentar fazer graça, sem graça, falar de Inter e Grêmio, sem parecer entender, compreender a realidade do que acontecia no Rio Grande do Sul. Depois disso, durante uma coletiva com o Eduardo Leite, eles trocam farpas, mas aparece sorrindo no meio da maior tragédia que a gente está vivendo nesse ano, talvez a maior tragédia da década, aí, enfim, um negócio gigantesco, assombroso, 300 e tantas cidades atingidas. Completamente fora de sintonia com a realidade. Ontem à noite, 13 horas, é isso aí, ontem à noite, o governo reconheceu, finalmente o governo reconheceu a chuva e disse que efetivamente, a gente está vivendo questão de calamidade, né, no Rio Grande do Sul. O governo reconhece a calamidade no Rio Grande do Sul. A gente sabe disso tudo, a gente já falou aqui na sexta-feira, né, Canuto, sobre os problemas que levaram à chuva, a má atuação do homem, mas no final de semana a gente teve algo que foi ainda pior, o mais cruel de tudo. Eu não vou nem colocar esses vídeos aqui porque eles tomam tempo, mas vocês já viram nas redes sociais. O número de denúncias da interferência de burocratas do Estado no auxílio para as vítimas, é uma coisa assustadora.
Pablo Marçal botou lá nas redes sociais dele que os caminhões dele estavam sendo parados, não podiam entrar no Rio Grande do Sul ou nas cidades, porque não tinha nota fiscal da mercadoria que estava sendo levada para auxílio. Ainda na sexta-feira de manhã, uma pessoa que trabalha comigo é do Rio Grande do Sul, e a gente correu para tentar fazer essa matéria, saiu na rádio, lá na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, uma das últimas cidades a ser afetada pela chuva, porque é onde desaboca, a água vai, ela é litoral, né? Guaíba, Praia do Cassino, aquela região ali. Então, a água desceu para lá, a água chegou lá só no domingo. Mas na sexta-feira, na rádio, uma senhora tinha saído com 250 cachorro-quentes para entregar para os desalojados, para as pessoas que estavam precisando comer, e a vigilância sanitária não permitiu a entrega. O Dunga, capitão da seleção, fez vídeo falando exatamente disso. As pessoas levando comida e precisava ter um nutricionista para informar o que tinha na comida. As denúncias são gigantescas. O site Metrópolis fez uma matéria dizendo que todas essas denúncias eram fake news, mas aí foi engolido pela realidade. Obviamente foi engolido pela realidade. Fake news, o rabo do jornalista que teve a coragem de escrever isso, né? Porque a gente sabe. Canuto, como é que você vê, sem contar no restante, né? Sem contar no caminhão do Exército que foi para uma missão de socorro e teve que ser socorrido por gente por fazendeiro, por gente do mundo rural, porque o caminhão se perdeu, o caminhão não sabia onde estava, atolou, o caminhão estava descarregado, enfim, assim, um caos. O Exército não conseguindo trabalhar, não conseguindo mandar helicóptero, o prefeito dizendo lá que 13 pessoas tinham morrido porque não chegaram a tempo os caminhões do Exército, os caras não conseguiram fazer ponte metálica, enfim, um caos, um verdadeiro caos. O que você tira dessa... O que dá para a gente tirar como população dessa tragédia no Rio Grande do Sul, Canuto? Várias coisas, né, Gustavo? Uma delas, essa que você falou, é o excesso de Estado. O excesso de Estado. Gente, que história é essa? Tem uma tragédia, você vai nutricionista para dizer que tem na comida. Não é para ver se a comida está estragada, ainda que tivesse, foi doação. Foi doação. Excesso de burocracia, o negócio do Pablo Marçal da nota fiscal. Gente, peraí, imagina se você faz doação, cada um doa um saco de alimento. Quando você vai doar, leva 1 quilo de alimento para um evento, você leva a nota fiscal, você está doando 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, você leva a nota fiscal, comprei no supermercadinho, você não leva isso. Alguém faz isso? Não, aí você junta aquele monte de sacolinha no supermercado, um monte de arroz e feijão, não tem nota fiscal, vou aprender isso aí. Esse é o uso do Estado para fins políticos. Aprenderam porque foi um Pablo Marçal. Se fosse, vamos supor que fosse um caminhão do MST levando coisa, você acha que eu ia pedir nota fiscal para o MST? Não iam pedir. Inclusive, eu tirar foto, olha só o MST doando, não sei o quê. Não doaram nada, claro, não participaram, não ajudaram com nada. Supondo que tivesse ajudado. Iam fazer maior propaganda com isso. O STF dizendo que vai repassar recursos. Que STF repassando recurso? É gestor público agora, né? O STF. Agora, você vê essa burocracia toda. Isso é o Estado. É você criar muita regrinha e dar poder para fiscal. O poder de portaria, é o poder de chefe de faxina, chefe de portaria. Eu tenho a chave, agora eu decido quem entra, quem sai, a hora que fecha, a hora que abre. É isso, dá isso na mão de um fiscal, geralmente um esquerdista, quase sempre, nem sempre, muitas vezes um esquerdista, vai pegar, vai perseguir pessoas que estão ajudando, não, porque é aquela coisa, a última coisa que esse esquerdista e pessoal da velha política pensa é no povo. Então, primeiro ele tem que aparecer ajudando a tragédia. Isso é mais importante do que realmente ajudar a vida das pessoas. Então, se eles não são a estrela que está ajudando a tragédia, você não pode ajudar. E que se dane o povo. É assim que esse pessoal pensa. É assim. Então, a solução para isso é menos Estado, menos fiscalização, menos burocracia e menos poder na mão de fiscal. Certamente, ou você vai deixar o fiscal atuando naquilo que interessa. Se fosse um fiscal, vamos dizer, que trabalhasse republicanamente, um fiscal da Receita Estadual que está aí olhando nota fiscal ali na fronteira de doação. Por que ele não está olhando se tem mala de dinheiro nos carros? Por que ele não está fiscalizando contrabando, outra coisa? Não, ele vai olhar se tem nota fiscal na doação de alimentos para uma tragédia. E assim, você tirar, ou você coloca esse fiscal para olhar no que interessa, ou reduz o número de fiscais. Reduz o número de fiscal. Para isso precisa de fiscal, gente. É menos regra burocrática, menos Estado. Assim, quando a gente fala que o Estado, a função dele é não atrapalhar o cidadão, é disso que estamos falando. Precisa de Estado para ajudar a gente. Para doar esses alimentos não precisa de Estado, são pessoas.
tirando do dinheiro do pão, do privado, do seu dinheiro do pão e doando. Não precisa de Estado para nada. O Estado está ali para quê? Para atrapalhar. Quando a gente defende Estado mínimo, é disso que a gente está falando. André, eu faço a mesma pergunta para você. O que a gente tira dessa questão do Rio Grande do Sul nesse final de semana, diante disso tudo que a gente viu aí? Assim, é chamado patrimonialismo das instituições. Tá? Então, o que acontece? Quando eu falo que isso não é governo, é império, ele acha que todas as instituições são feitas para ele. Entendeu? Tudo é um instrumento para que eu me mantenha no poder, inclusive as Forças Armadas. Entendeu? Então, tudo. Não estou dizendo que todo mundo das Forças Armadas se entregou a esse governo. Existe uma dúvida razoável. Será que algumas pessoas se entregaram a esse governo? Isso é uma dúvida que eu posso ter. Só que eu estou te dizendo que esse império, ele instrumentaliza tudo para fazer valer a sua metodologia. É metodologia de poder. É projeto de poder. E um deles, se fosse em outra região, se fosse isso, seria culpa de outra pessoa, seria culpa climática, tá entendendo? E eles iriam ajudar. Em outros lugares, onde não teve muita votação, isso, existe um tal de agronegócio que lá é forte, eles talvez usem instituições para se fazer o ideal político. Então é tudo muito triste isso. Tá? Eu olho com muita tristeza realmente. Eu vi, por exemplo, Gustavo e Canuto, uma senhora lá, um ser humano, eu vou chamar de ser humano, porque eu sou um cristão, ela debochando, tá? Levando os gados do cara, e o cara correndo atrás, e a correnteza levando, ela dizendo, olha os bolsominions indo embora, que legal. Ela rindo daquilo, tá entendendo? Então, quer dizer, até que ponto a degradação do ser humano chegou? Uma pessoa acha, e botar nas redes sociais. Achar graça disso já seria medíocre como ser humano. É um ser humano medíocre. Ela não só achou graça daquilo, como ela achou que seria bacana ela botar nas redes sociais dela para que vá para o mundo que ela acha aquilo mó barato. Um cara correndo atrás do gado dele, que é a forma dele viver, é o nosso grande orgulho, o agronegócio, a agropecuária, e ela achando aquilo legal. Tomara que morra, que são bolsominions. É inacreditável até que ponto o ser humano chega. E, novamente, tá? Deixando muito claro, quando a gente fala, critica o STF, a gente respeita a instituição. A gente pode criticar algumas decisões dos ministros. Quando você fala de empresas, você não está criticando a empresa, mas a ação de um sócio que desvia dinheiro. Então, quando você fala isso dos militares, é óbvio que os militares têm que ser a instituição muito respeitada. Agora, você pode ter uma dúvida razoável ou uma crítica com relação a uma ação de alguns líderes utilizando os militares, a instituição militar. Isso me gera uma estranheza. E isso me gera um passo para uma autocracia. Se eu tiver poder judiciário na minha mão, ou junto comigo, na mão não, junto comigo, tiver a força militar junto comigo, estiver comprando o poder legislativo comigo, se eu compro a mídia e degrado a sociedade, eu vou me manter no poder. Pensa, audiência, poder judiciário, vem comigo, poder legislativo, estou comprando, governo, tudo é meu, mídia, faça minha mídia, sociedade, fique imbecil, escute músicas fracas, músicas que se degradem, separa a sociedade, digo que o homem é contra a mulher contra o homem, branco contra negro, branco contra índio, hétero contra homossexual, degrado isso, pega aquela criancinha nova, já incuto na ideia dele ideias horríveis, taxo todo mundo, enfraquece economicamente, dependa de mim. Só para terminar, Gustavo, o Olavo de Carvalho fala uma coisa fantástica. Ele fala o seguinte, o Zé Mané, do jeitão dele, ele não falou Zé Mané, falou algo pior. Esses globalistas aí, eles querem destruir a tua família para que você passe a depender da família deles. Ele pergunta, vê se esses metacapitalistas que negocia têm uma família estruturada. É isso? É papai com mamãe, um filhozinho criado, uma educação privada, é isso? E quer que você seja progressista, libertação sexual, a mulher pode abortar, para que você destrua sua família, destrua sua espiritualidade, para que você passe a depender da família dele. E quando eu tenho um representante num país com 220 milhões de pessoas, onde um cara tem 9 dedos e é um
um diagrama dessa diretriz, cara, se tu acordar o quanto antes, você vai ver o seguinte: é império da maldição. Melhor, império da mentira, governo da esmola, democracia de gabinete. É esse o nosso Brasil hoje. Olha, não, tenho certeza. Eu tenho certeza que o que a gente está vendo no Rio Grande do Sul é uma amostra do que essas pessoas querem para o nosso país. Essas pessoas não estão preocupadas com vítimas, essas pessoas não estão preocupadas com quem está sofrendo, essas pessoas não estão preocupadas com quem está precisando de socorro, muito menos com quem quer ajudar. Essas pessoas estão preocupadas em mostrar poder e tirar proveito do Estado para si. Simples assim. Não existe nada além disso. A gente, nesse meio, né, jornalístico nosso, a gente lida com pessoas de vários lugares do Brasil e a gente tem bastante companheiros no Rio Grande do Sul. Ano passado nós tivemos chuvas no Rio Grande do Sul. E até hoje a ajuda do governo federal não chegou lá. Vários companheiros gaúchos falam isso. De verdade, elas não chegaram lá. O Lula teve a cara de pau de falar sobre o dinheiro que foi para as emendas dos deputados, para os deputados ajudarem o Rio Grande do Sul. Ele teve a cara de pau de falar isso. Eu não vi até agora o senador Hamilton Mourão botar a cara dele. Botou? Apareceu? Senador eleito pelos gaúchos? Esse governador gaúcho, que agora está aí vestidinho de colete, andando para cima e para baixo, ele, durante a pandemia, ele teve a cara de pau de falar o que você podia comprar dentro do mercado. Você podia entrar no mercado, mas naquela gôndola você não podia ir. Você só podia ir na outra gôndola que tinha o remédio. Porque o Covid, ele ficava na gôndola onde ficava a Coca-Cola. Aí você não podia entrar, não. Agora, na que estava o remédio, o Covid não aparecia. É esse o tipo de gente que governa o nosso país. Estou me lembrando aqui de um dos inúmeros vídeos que eu vi, em Novo Hamburgo, né? Vigilância sanitária também, defesa civil, criando problema lá no galpão, lá na Francal, com as doações, e por aí vai. Prefeitos tomando um poder que nunca tem para dizer o que pode, o que não pode, mandar prender, mandar soltar, se virar autoridade, se transformar em autoridade. Eu sou autoridade, faço o que eu quero. Pessoas estão morrendo, pessoas estão perdendo tudo, pessoas precisam de ajuda e a gente não vê ajuda. Empresários brasileiros colocando helicópteros à disposição, como Luciano Hang, fazendo uma série de coisas, enquanto outros estavam aqui em Copacabana como se não houvesse manhã. E aí eu vou usar esse meu comentário para a gente entrar no segundo assunto. Quando a gente teve um problema lá em Brumadinho, Israel mandou tropas para cá, né, para poder ajudar no auxílio, fazer uma série de auxílio das vítimas, né, do problema que a gente teve em Brumadinho, lá das barragens. No Rio Grande do Sul teve um monte de barragem que estourou e tem mais 6 ou 7 lá prestes a estourar. Israel veio, mandou força. E aqui no Brasil? Quem mandou? A Colômbia do Petro, que rompeu relações com Israel, já mandou alguém para cá? O Milei mandou. O Uruguai mandou. Venezuela não manda. Cuba não manda, porque a gente é que ajuda eles. A gente é que sustenta essas duas porcarias aí, né? A Nicarágua mandou? O Irã mandou? A China mandou? A Rússia mandou? Essa turma aí do eixo do mal mandou? O Macron, que estava na França, estava na Amazônia com Lula, tirando foto Titanic, já mandaram alguma coisa? A França tem tecnologia, a França é um país rico. A França faz fronteira com o Brasil por conta lá da Guiana, lá da Guiana Francesa. A França mandou? Ninguém mandou nada, absolutamente nada. Essa cambada, essa escória aí, esse restolho, ninguém mandou nada. Essa gente está rindo daquilo que está acontecendo. O governo federal não vai fazer nada. O governo federal liberou aí não sei quantos milhões, 500 milhões. Aí agora o judiciário vai liberar dinheiro e vai dizer que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não vão fazer nada. Vão roubar para burro, graças à desgraça, graças ao que aconteceu em mais de 300 municípios no Rio Grande do Sul. É isso que eles vão fazer. Vão roubar para cacete, uma porrada de obra emergencial, uma porrada de coisa sem licitação. Vão fazer uma salada. E o Exército? E as Forças Armadas? E a Marinha? Nada. Nada, não consegue fazer nada. Joaquim Teixeira fez o melhor post de todos. Não critiquemos nossas Forças Armadas. Assim que a água baixar, eles estão prontos para cuidar da grama e pintar o meio-fio. Porque é isso, infelizmente é isso. E quando a gente fala isso, a gente sabe que tem muita gente boa dentro das Forças Armadas, muita gente de valor ali dentro que está tendo que engolir isso tudo, mas essas pessoas precisam efetivamente, dentro das Forças Armadas, fazer força para que esse mal seja expurgado. A gente sabe da hierarquia, a gente sabe disso tudo, mas precisam mostrar que não aguentam mais esses comandantes que não servem para comandar absolutamente nada. Enquanto isso, aqui no Rio,
a televisão, que tem uma força descomunal, promovendo efetivamente o quê? Não é só o culto ao satanismo, como alguns gostam de colocar, o culto ao ocultismo, não, fazendo guerra cultural, perseguição ao cristão. É isso. O que a gente teve nas areias de Copacabana foi guerra cultural, perseguição aos cristãos. É só você entrar nas redes sociais e ver lá a quantidade de idiotas úteis. Eu fiz outro texto sobre isso. A quantidade de idiotas úteis falando: o pastor está com raiva, o padre está com raiva, não sei o quê, adoro, e blá, blá, blá. Isso é o quê? Isso é perseguição ao cristão. Guerra cultural com nosso dinheiro. Nosso dinheiro. E aí essa discussão sobre o dinheiro ela se torna rasa, porque o prefeito vem e diz assim, e o governador, não, vai gerar não sei quantos milhões, e vai entrar não sei quantos milhões, e aí a gente fica com cara de tacho, porque a maioria dos nossos não estão preparados para fazer o debate com essa gente. Se entra isso tudo de dinheiro, prefeito pilantra, por que você não faz show 2 vezes por ano dessa envergadura aqui no estado, na cidade? Você que é prefeito do Rio já há 12 anos, já teve 2 mandatos, você está terminando o 3º, 12 anos, por que a gente não teve, nesses últimos, você já tinha uma experiência de 8 anos, você foi um prefeito olímpico, o cara que preparou a Olimpíada, por que nos últimos 3 anos você não fez show para botar dinheiro na cidade, seu pilantra? Realmente, não tinha vaga para ocupar Airbnb em Copacabana no sábado. Um amigo precisava dormir aqui, não estava aqui por causa do show da Madonna, um desespero, não tinha vaga. Em Copacabana, em Botafogo, na Zona Sul, na Barra, não tinha vaga, tudo ocupado por conta do show da Madonna. Então você, grande gestor, por que você não botou dinheiro no bolso do Carioca no ano passado? Por que você não botou dinheiro no bolso do Carioca no ano retrasado? Por que a minha cidade, que é uma cidade olímpica, não tem um calendário olímpico com eventos de grande porte, de modalidades olímpicas? Que é tudo balela. O show foi do Itaú. A gente bancou o show para o Itaú ganhar dinheiro e para a Globo ganhar dinheiro. Que ficou passando para o Brasil inteiro, que ficou curtindo essa coisa nojenta, esse efeito satânico aí dessa gente, essa coisa monstruosa que a gente viu, de tremendo mau gosto. E fica meia dúzia de jornalistas e influenciadores falando: olha, que show sensacional, olha, Madonna quebra paradigmas, né? Desculpa quem tem essa idade, mas a verdade é essa. Infelizmente, a gente fica velho, eu já estou ficando velho. Uma velha de 65 anos fazendo suruba no palco. Negócio ridículo, num playback. Ridículo, ridículo. E aí, não, porque a Madonna, porque o jornal não sei de onde, do Raio Parta, artista, não sei o quê. É isso. Um negócio assim horroroso e nosso dinheiro lá. Canuto, como é que você viu o show da Madonna, essa sacanagem toda com o dinheiro do brasileiro? Bom, vamos lá, várias coisas para colocar. Primeiro, vamos dar o nome aos bois. Você falou do Itaú, além do Itaú, teve a Heineken patrocinadora e a Nivea, né? Patrocinaram a Rede Globo, que ganhou fortunas aí com a transmissão e pegou dinheiro dos patrocinadores, tá? Então é bom saber, essas marcas, tias do Zap aí, divulguem isso. Assim como quando o BIS patrocinou aquele Felipe Neto, teve banco que patrocinou a exposição do Kim Museu em Porto Alegre, tudo isso, é bom saber essas empresas. Itaú é da Neca Setúbal, que apoiava a Marina Silva e toda a porcaria da política, da esquerda, lacradora, empresa lacradora. Heineken é outra que adora fazer propaganda lacradora também, esquerdista. Essa cerveja, que aliás é horrível, a pior cerveja, eu odeio quando você vai num lugar e só tem Heineken, não tem opção. Se tiver opção, ela perde a concorrência. Vive de status. É status do camarote, né? Do rei do camarote, é status. De Heineken parece que é chique, mas é uma porcaria de cerveja. Amarga, ruim pra caramba. Tá aí, vive disso, de patrocinar a Madonna. E aí a gente viu no show de várias coisas, uma delas é o camarote no show. O dinheiro do show é pro povo. O povo ficou lá atrás. O povo teve que ver a distância. E tinha camarote lá com o Luciano Huck, aquele lá do BNDES, do jatinho dele, Juros Camaradas. Também faz todos os lacradores ali, vendo a porcaria do show da Madonna no camarote VIP. Quando eu digo aqui que esquerdista não quer acabar com o camarote, eles querem ser os reis do camarote, fazer o camarote deles e mandar no camarote deles, quem entra, quem sai, ser os donos da portaria do camarote deles, fazer as estripulias do jeito deles. Nunca quiseram acabar com os ricos, com a diferença social. Eles querem ser os ricos. Querem ser os donos do camarote, não acabar com o camarote. Eles querem ser os playboys, não acabar com os playboys. E fica com esse discurso anticapitalista. O Elon Musk é milionário. E qual o problema? O dinheiro do Elon Musk foi ganho honestamente, com o mérito dele, com o empreendedorismo.
E não dinheiro de mensalão, de petrolão. Não é vagabundo petralha que se enriqueceu na política, sem mérito, e quer ostentar. Sai de jardineiro do zoológico, de cuidador de elefante, para Ronaldinho dos negócios, esse tipo de caô aí. Toda a cúpula esquerdista se enriqueceu depois que entrou na política, depois que entrou nos cargos públicos. Né? E nunca... É o discursinho de o Elon Musk é rico. O Elon Musk é rico. É a fortuna do Lula, que tem sítio Atibaia, triplex, cobertura em São Bernardo, com sei lá quantas televisões em cada um deles. A classe média que tem 2 televisões em casa. E quantas ele tem? Olha a vida que o Zé Disseu, a vida de milionário, de toda a cúpula petista e do centrão e da velha política. E estava lá, parte deles estava lá no camarote VIP, os reis do camarote, ali, com o dinheiro do povo. Com deles, não, com do povo. Né? Como dizia, né, a Margaret Thatcher, a ministra, de socialismo dura enquanto dura o dinheiro dos outros. Então lá, curtindo a vida no camarote. E aí vamos ao show. Gente, é ridículo. A Madonna é uma artista obsoleta, ultrapassada. Ela é dos anos 80, da década do século passado, um tempo que não tinha internet. Hoje, com a internet, dificilmente a Madonna, se ela fosse jovem hoje, que quisesse projeção, dificilmente ela conseguir, pelo menos no nível que ela conseguiu naquela época, onde não tinha opção. Os artistas tinham que pagar jabaculê nas rádios, para tocar na rádio, ou para cantar no Faustão no domingo, na Globo, em outros canais também. No Chacrinha, era jabaculê para cantar ali, divulgar a sua porcaria de música. Se não fosse isso aí, ninguém ouviria aquela porcaria, ia consumir aquilo. E você está na moda. Você vai para um show, tá tocando a porcaria da música, todo mundo é obrigado a ver aquilo, ouvindo e marcando os momentos felizes das pessoas com essas músicas de porcaria. É assim que esses artistas se mantinham. A Madonna é um lixo de artista, não tem criatividade. Essas cenas de sexo explícito ali, tudo isso aí, gente, isso mascara a falta de criatividade artística. Porque o artista que tem talento, que tem criatividade, não precisa apelar para isso. Essa apelação é a falta de criatividade, que já não teve lá, e se não tem criatividade, não tem capacidade de se renovar. É uma artista que não se renovou. Ela tinha um modelo de artista dos anos 80, quando eles tinham um monopólio da mídia, da comunicação, monopólio das rádios, de qual banda ia tocar nas rádios, qual gravadora ia escolher qual banda vai ser gravada, qual não vai ser gravada, qual vai fazer sucesso, qual não vai ser. E tinha, assim, o crivo político, tá? Político, a esquerdista bota para frente, não é boicota. Sempre teve isso, desde lá dos anos 80 e até antes disso. E a Madonna, obviamente, por ela pregar tudo que é antifamília, anticristão, obviamente que ela sempre teve apoio do esquema, do mecanismo esquerdista aí da velha política. Então ela fez sucesso lá na década passada. Hoje é uma coisa obsoleta, gente. É obsoleta, reuniu sim algum público ali, mas não ganhou dos Rolling Stones e não ganhou do Bolsonaro. É bom falar que o Bolsonaro, não esse ano, que esse ano realmente foi médio lá em Copacabana, mas no ano passado, no 7 de setembro, aliás, de 22, ele colocou mais gente que a Madonna ali. O Gustavo, que mora em Copacabana, tem toda a estatística aí, de a público chegou até o hotel, não chegou. O Gustavo sabe melhor isso aí. Mas ela não ganha nem dos Rolling Stones, nem do Bolsonaro. Ficou um degrau abaixo, causou ali um monte de gente, ocupou os hotéis, causou o transtorno todo ali em Copacabana, para fazer aquele show de horrores. Uma artista medíocre, sem criatividade. Madonna é brega, e eu vou falar assim, vou pegar pesado aqui, quem gosta de Madonna é brega, gostar de Madonna é breguice, gostar daquilo ali. Imagina, você vai para aquilo. O povo foi de graça e ficou lá atrás. Agora, imagina que você paga para isso, para ficar vendo aquilo ali. Bicho, pelo amor de Deus, que coisa ridícula. Qual o valor intrínseco da arte dela? O que ela acrescenta? O valor da música dela é música de 3, 4 acordes ali, uma letra boba. Não tem valor poético, não tem valor musical, artístico naquilo. Aí fica lá fazendo um show de sexo. Vai numa casa de swing, vai lá nessas porcarias, você vê. Hein? Aí a Madonna é famosa. É aquela coisa, é a moda, está todo mundo indo. Todo mundo quem? Eu não fui, não vi esse show. Eu vi muita gente, quero ir pro bar que vai passar o show da Madonna ao vivo. Pelo amor de Deus, gente. Eu não fui, não quero nem saber disso. E muita gente, a maior parte do Brasil, não quer nem saber disso. Não quer nem saber. Artista medíocre como esse. Hoje ela não consegue competir com os novos artistas da internet. Ela é ultrapassada. Qual música recente? A Madonna tem alguma música com menos de 15 anos de idade, de 15 anos de autoria? Não tem. É uma artista ultrapassada, obsoleta, fraca, medíocre e que faz esse tipo de apelação para aparecer. E a Globo vai lá e mostra porque ela está dentro do contexto político de destruição da família, de destruição dos valores judaico-cristãos. E aí você vê o pessoal fazendo festa lá, os pastores estão com raiva. Parece que essa é a meta deles. Olha, façam as coisas que vocês acham que vão irritar os pastores, mas façam com o dinheiro de vocês, não com o dinheiro público. Vocês têm direito de fazer, mas não com dinheiro público. É uma porcaria que não é. A arte da esquerda não é autossustentável.
A arte é tão lixo que não é consumida, as pessoas não querem consumir essa arte de esquerda. Aí precisa de lei Rouanet, precisa de dinheiro público, e entre outras coisas aí, porque é uma porcaria de arte que não quer ser consumida. A população não quer consumir esse lixo. Né? Impressionante. Lei do Rouanet tinha que ter uma restrição absurda. O Bolsonaro reduziu para 500 mil patrocínios para ajudar pequenos artistas. Eu acho que tinha que ser até maior o nível de restrição de Lei Rouanet. Não dá mais para ficar usando dinheiro público, de Lei Rouanet, de outras leis, né? Agora é Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, sei lá o quê. Esse monte de porcaria para sustentar esse lixo sem criatividade, como é o da Madonna. Né? André, como é que você viu essa questão do show da Madonna, enfim, tudo que envolveu, né? Tudo que aconteceu, tudo que simbolizou esse show. Acho que a palavra é essa, né? O simbolismo desse show, por conta, enfim, da performance artística, que a gente não vai nem entrar na discussão da questão da música, mas a performance artística, por conta da participação da mídia, da participação de políticos, do dinheiro público, enfim, do comportamento de alguns políticos conservadores. O que dá para a gente tirar disso? Gente, vamos lá. E o principal, né, que a gente não pode esquecer, do momento que o país atravessa, né? A tragédia no Rio Grande do Sul em paralelo, né? Eu vou tentar fazer uma análise aqui, tá? Sem nenhuma paixão. Então, primeiro, quem gosta dela, eu respeito, beleza? Ela é uma pessoa, uma má artista ou uma boa artista? Eu vou ser muito franco. Com relação ao meu comentário e minha análise, é quase que indiferente. Por quê? Eu preciso entender o uso que ela faz disso, mas não apenas criticá-la. Se ela é nova, moderna e tal, creio eu que o ponto não seja esse. Isso, por que eu estou dizendo isso? Primeiro ponto. Para a gente poder entender. Se lá no palco houve cenas muito ardentes sexualmente, aquilo ali é crime no Estatuto da Criança e do Adolescente, porque não houve classificação etária. Então, se para mim chocou, vírgula, quem dirá para um pai de família que levou os filhos lá e viu isso lá? Então, já seria crime. Eu acho que os patrocinadores deveriam ser responsabilizados por terem exposto aquilo ali. É a primeira análise. Segundo, claramente, eu tenho que ser honesto aqui. Eu não vou deixar de ser honesto. Houve muito mais gente do que no dia do Bolsonaro. É claro, isso é evidente. Mas é evidente 1000 vezes. Não significa dizer que Madonna é melhor que Bolsonaro. Se alguém achar isso, está ficando maluco. Eu estou dizendo... Até porque eu tenho certeza que tinha gente que votou no Bolsonaro que estava ali. E não tem problema nenhum da pessoa gostar daquilo ali. Está fazendo análise. Peraí, eu comparei com o Bolsonaro do ano passado, não desse ano, de 22. Sim. Eu também acho que foi mais também. Eu acho que foi mais também. Foi muita gente. É muita gente mesmo. E o pior, isso reafirma o que eu estou falando. A sociedade está perdida. Eu vou dizer o seguinte, teve 15 trilhões de pessoas. Isso é péssimo. Quanto mais gente, pior. Então eu não preciso ficar maquiando se foi muita gente ou não. Muita gente mesmo. Eu fui no aniversário do amigo meu, tive dificuldade de chegar em casa. Ok? Terrível. Foi talvez mais do que o Réveillon. Talvez, não sei. Só Réveillon eu comparo. Eu acho que não. Mas o que seja. Mas o que eu estou te dizendo, qual é o meu ponto da minha análise? Segundo, ela está velha, ela está nova e tal. Não importa, é a vida dela. Eu não sou ninguém para julgá-la. Agora, eu posso julgar as pessoas que lá estavam. Porque agora vou ao meu ponto, agora audiência. Fala-se para o seu filho. Se existem pessoas que se preocupam com a alimentação, aquilo que bota na boca, a gente tem que se preocupar com aquilo que a gente bota na mente. Engraçado, todo mundo, não, eu preciso comer alimentos orgânicos. E esquece o que bota na mente, porque aquilo ali, para a mente, é lixo puro. E eu respeito as pessoas que gostam. É o cara comer banha de porco junto com maionese pura e bota na boca, pro estômago. E o cara esquece que vai pro cérebro. Esse é o outro ponto. Terceiro ponto. Quem patrocinou? Meu amigo, eu vou ser muito franco, tá? Se é empresa privada, ela faz o que ela quiser com o dinheiro dela. Empresa privada. A M é quando o poder público, diante de um prefeito que mentiu, de um governador omisso, dizendo primeiro, meu amigo Gustavo é muito assertivo. O prefeito, se você investiu 10, queria investir 50, que gera renda para a população, faz uma cada mês. Todo mundo vai gostar, o nego vai te amar. Se isso for verdade, o TCU tá te olhando, tá? Então não minta para mim, porque eu não sou otário. Eu sei que a população é otária.
Mas aqui nessa bancada não é otário, não. Esse é o ponto. André, quais foram as empresas que patrocinaram? Olha, cara, se quiser passar Nivea no corpo, beber Heineken ou Stella, isso é problema teu. Bebe se você quiser. Agora, tem o senso crítico. Qual a empresa que investe em quê? Da mesma forma que a Heineken pode investir naquilo, ela pode investir no esporte também. Ela pode investir no tênis. Então, para mim, está tudo tranquilo. Agora, qual é o outro ponto aqui? O ponto é o seguinte. O ponto é o crime que foi realizado, claramente crime do ECA, ok? As empresas têm que ser responsabilizadas. Um outro ponto, a mentira da Globle, ok? Patrocinando isso e dando um peso diferente para os brasileiros. É Madonna, 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 pauta a sociedade e esquece um estado inteiro debaixo d'água. Esses 2 pesos e 2 medidas. É você ter, por exemplo, deputados, senadores, bolsonaristas que lá estavam. Se vocês quiserem abrir o nome deles, muita gente já sabe que é uma vergonha essa hipocrisia das pessoas oportunistas. Então, me entenda, eu não tenho nada contra a Madonna. Madonna, que Deus a tenha, tá tudo bem e tal. Agora, você, o seu trabalho, o que você faz na sociedade, entorpece e é lixo, porque degrada a sociedade. Como artista, eu vi uma resenha do cara falou, olha, ela inovou naquilo. Se você inovou, é fantástica, maravilha, que beleza. Não escuto, não gosto, não aprovo por uma questão muito simples. Se você entrar na minha casa, nos meus ouvidos, você destrói a minha mente, destrói a minha família e degrada a sociedade. Para isso, eu lhe culpo. E quem apoia isso, empresas que apoiam isso, eu também critico. Agora, o cidadão que vai lá e escuta, ele apenas é um entorpecido. O mesmo cara que vai lá, às vezes na urna eletrônica, faz a mesma bobagem. Agora, um deputado, um senador que lá está, não, mas talvez minha mulher que tenha me chamado, meu amigo, você não me engana, não. Maravilha. Empresas, se patrocina ela, mas patrocina também canto clássico, beleza, tá perdoado. Agora, dinheiro público, meu amigo, prefeito do Rio de Janeiro, governador do estado, para isso os senhores não têm perdão. Quando os senhores mentem, menos perdão ainda. E aquela galera que estava lá sabe a minha opinião. Aí sim é como eu vejo. Olha, uma coisa que a gente tem que deixar claro, quando a gente... Foi muito bom, André, falar isso, que é isso mesmo, se a empresa é privada, ela bota o dinheiro que ela quiser. A gente sabe o nome da marca, você consome a marca que... Pô, essa marca, pô, é isso, eu não quero. Para isso eu não quero minha vida, você não compra da marca. Mas a empresa privada tem direito de fazer o que ela quiser. O grande problema é o dinheiro público para bancar um símbolo, efetivamente, dessa pauta globalista, dessa agenda globalista maldita, dessa agenda Illuminati, enfim, quem gosta desse assunto sabe do que se trata. Desse troço todo. Que a gente resume numa coisa muito, 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 muito simplória, mas que é muito verdadeira, que é anticristão. Só isso. Só isso. O meu grande problema é você usar o meu dinheiro para estimular uma pauta que é contra a maioria da população, o pensamento da maioria da população. Quando a gente fala aqui que tinha gente do Bolsonaro lá, é bom lembrar que o Bolsonaro ele tem votos dos conservadores e de gente que não liga para certas coisas. De gente que é até conservadora, mas tem uma visão de mundo para a sua vida, muitas vezes diferente da gente. É bom a gente lembrar disso. É bom, então vai ter gente lá que votou no Bolsonaro sim, e não tem problema nenhum de ter. A sociedade ela é formada por pessoas diferentes, que pensam diferente, que vivem suas vidas de forma diferente. Questão do público, há sempre essa disputa, se teve mais, se teve menos. Tem uma foto aérea, o Canuto botou um vídeo aqui, eu não vou nem botar o vídeo, que ele é muito grande, eu só vou botar aqui a foto aérea para mostrar. Ela não colocou mais gente do que no palco do que o show do Rolling Stones, por exemplo. Nem de perto colocou mais gente. Acontece que a prefeitura criou uma série de intervenções, fez lá o puxadinho, fez o The Wall, né, o muro. O nome do show era The Wall, o muro lá de 2 metros de altura, para a turma que tinha convite VIP, essas coisas todas. Isso foi ocupando muito espaço. Só que Copacabana é muito grande. Quando você tem 100 mil, 200 mil, 300 mil pessoas em Copacabana, é gente que não acaba mais. É gente que não acaba mais. E a prefeitura, além de tudo, para dar essa impressão de muita gente, ela não cuidou efetivamente de como tinha que cuidar das ruas. Fez todo o aparato de Réveillon, fecha às 5 horas da tarde, não entra nem sai no bairro, e não sei o quê. Mas uma zona no trânsito, ruas fechadas sem necessidade, caminhão gigantesco aí de produção parado no meio do caminho, fizeram uma zona.
E aí, pobre dos policiais, pobre dos guardas municipais, que tem que ficar correndo atrás de trombadinha, correndo atrás de pivete, uma confusão sem fim, enfim, um caos em Copacabana. Para a televisão transmitir isso, para o Brasil inteiro, para propagar uma agenda. Imagina só a cabeça de um adolescente de 12 anos, 11 anos, 10 anos, vendo aquela porcaria toda, um sujeito no Multishow falando, olha, porque hoje... Um sujeito no Multishow falando assim, olha, que o Pablo a Pablo hoje é o maior símbolo no mundo, no drag queen, é o artista mais famoso no mundo. Imagina a cabeça de um garoto de 10, 11 anos vendo isso, com o nosso dinheiro, com o dinheiro da prefeitura, com o dinheiro do governo do estado, porque o senhor Cláudio Castro botou dinheiro nisso também, para a Globo vender patrocínio de 60 milhões e passar para o Brasil inteiro e falar que aquilo é o máximo, que aquilo é legal, que é uma artista. Artista nada, artista horrorosa. As músicas são até bacaninhas, foram hit, sucesso na década de 80, na década de 90, mas passou. E é isso, é o bombardeio da televisão, e aí entra o poder da televisão. Para quem acha que a televisão não tem poder, a televisão tem um poder gigantesco, monstruoso. Monstruoso. Não tratem a exceção que foi a eleição do presidente Bolsonaro como algo verdadeiramente que já passou. Não passou, não. A televisão tem um poder... O Alan dos Santos perdeu o Terça Livre no dia que ele falou que estava indo para a televisão. Se ele tivesse ficado calado, não tivesse falado nada, talvez o Terça Livre não tivesse sido fechado. Foi fechado porque ele falou que ia lá. O Jorge Seife foi compelido a isso daí. Não estou aqui fazendo defesa dele, não, porque ele não devia ir. Ele devia ter honradez de falar, isso eu não vou. Se querem que eu vá lá para me queimar com o meu eleitorado, eu não vou, não. Me caça, então. Eu perco meu cargo de senador. Mas foi. Porque o Fábio Weingarten levou ele. Olha, eu já critiquei demais aqui o Fábio Faria, já falei muito sobre o Fábio Faria, mas o Fábio Weingarten é um profissional de mídia também, advogado do presidente Bolsonaro. Não conheço ele, não sei se é gente boa, se não é. Eu me lembro de um vídeo do Kim Paim que fazia um dossiê contra ele. Não sei se ainda existe lá na plataforma do Kim Paim, mas lá por 19, por 20, existia esse vídeo, que falava muito mal do Fábio Weingarten. Muito mal. Ele é advogado do presidente Bolsonaro. Tá na cara que ele levou o Jorge Seife lá, chegaram juntos para poder fazer articulação, para tentar segurar o cargo, para tentar não sei o quê, não ser caçado. Errou, não tinha que ir. E ele entrou na conversa do Fábio Weingarten em ir lá. Resultado, tá todo mundo aqui falando traidor, é isso, é aquilo, porque tá desesperado por apego ao cargo. Perde o cargo. É para ser caçado? Seja caçado. Seja caçado, porra. Não se dobre. Não se dobre. A gente viu o presidente Bolsonaro receber péssimos conselhos durante seu governo. E qual foi o resultado? O presidente Bolsonaro está aí, passando pelo que está passando. Um monte de gente falando que o presidente Bolsonaro se vendeu. Um monte de gente falando que o presidente Bolsonaro é frouxo. Perca o cargo. Deixa o caos chegar. Torne-se o caos. Vira o caos no nosso país. Vira o caos. Acaba tudo. Vira confusão sem fim. Saia fugido. Vai morar nos Estados Unidos. Mas é isso. A gente chegou no momento de enfrentamento. Essa composição política que muitas vezes é necessária, tem horas que ela não pode acontecer. Tem limite, até para isso tem limite. Fez errado de ir lá. Fez errado. Hoje, os caras fazem de propósito, obviamente sabe que ia acontecer isso. Hoje é isso daí, infiltrado, não sei o quê. Por que o Jorge Seife está falando disso tudo? Está passando por isso tudo? Porque ele falou dentro do parlamento sobre a questão do Alan dos Santos. E a partir de então, não foi bravo para falar naquele dia? Então, meu amigo, agora continua sendo bravo. Continua. A gente sabe que a gente precisa ter um senador lá, a gente sabe disso tudo. Mas tem certas coisas, não, isso daqui eu não vou fazer não, meu irmão. Para ir lá, para nego falar mal de mim, eu perco meu cargo. Venha a público e fale. Conhecereis a verdade vos libertará. O problema é que muitos de nós, depois disso tudo, fica com meias verdades, com meio do caminho. Não, fala, pô. Chega pro povo e mostra. Chega pro povo e diz o que está acontecendo. É isso. É isso. Canuto, quer acrescentar alguma coisa em relação ao Seife aí? Quero acrescentar. Desculpa falar assim. Eu quero sim. Eu não sei se você vai colocar a imagem, deu problema aí, ainda a imagem do show, mas eu quero acrescentar o seguinte: vocês falaram muito bem. Não estou atacando os nossos, não, estou falando a verdade. Quem fala a verdade não merece castigo. Por essa história de não poder falar nada contra os nossos, a gente, o governo inteiro, não fala mal de militar, não fala mal disso. O Ramos, que sumiu, ninguém mais sabe dele, o Ramos fez com que o Bolsonaro mantivesse a EBC. O que é a EBC? O que serve a EBC? A gente tem que falar. A gente não pode ficar com isso, porque os nossos... Provérbios 27:6, vai lá e lê.
Está na Bíblia, Provérbios 27:5, 27:6. Está lá, a resposta está lá para o que você está falando. Vai lá, Carlos. E assim, né, Gustavo? A direita é uma coisa relativamente nova. Conheceu o pessoal, tem 10 anos, se formou, tem muito infiltrado, muitos já foram revelados e ainda tem outros infiltrados. Tem que falar. Olha o nível de melancismo das Forças Armadas. Até 2022 não podia falar nada das Forças Armadas. Olha o nível de melancismo dos caras. E só quero acrescentar uma coisinha que vocês citaram aí, acertadamente, que a empresa privada patrocina o que ela quer, é verdade. O problema é quando entra dinheiro público. Só que tem uma coisa também, a empresa tem o direito de patrocinar o que quiser. E nós temos o direito de criticar a empresa porque ela está patrocinando. Lembrando que a esquerda tem lá o Sleep Giant, patrocinado pelo Jorge Soros, que não só critica, mas boicota qualquer empresa que queira patrocinar um artista de direita, um jornalista, um programa, uma atividade cultural, não importa. Qualquer coisa de direita, um site, um blog, uma plataforma, eles vão lá e boicotam. Então, assim, nós temos que deixar claro, essas empresas que patrocinam, que é para espalhar na internet mesmo. Eles querem patrocinar? Patrocinem, mas arquem com as consequências. O BIS já tirou o patrocínio do Felipe Neto. O banco lá, o Santander, recuou do Primozinho de Porto Alegre. E agora temos essas empresas de novo, o Itaú, Nivea e a Heineken. O Itaú, está lembrando aqui, é o banco campeão de queixa no Procon. O banco que mais lesa consumidor, comparando com os outros bancos aí. Então não tem desculpa. É esse tipo de gente que patrocinou. Patrocina com o seu dinheiro, ótimo. Mas saiba que nós vamos falar, tá? E não vamos consumir. Eu, na medida do possível, sempre que eu posso, que eu lembro e tal, não consumo produtos dessas empresas e convido sim as pessoas a não consumirem. Não consumirem, tá? E aí vamos ver. Aí, não consumindo, eles vão depender mais e mais de dinheiro público, né? Que é o problema que teve no show. Então, só deixar claro aqui qual tem que ser a nossa postura com todas essas empresas. A gente tem o direito de não comprar da empresa que patrocina a Madonna. Bom. Ele tá aqui, que triste, que não pode falar, não sei o quê. Meu amigo, você estava falando há pouco que tinha 100 milhões em Copacabana. Eu não sei se você está querendo criar tumulto no chat ou se você pensa mesmo isso. A gente não pode mentir para as pessoas. Desculpa. Provérbios 27:6. Leais são as feridas dos amigos, mas os beijos dos inimigos são enganosos. O sujeito que levou o Jorge Seife para isso, botou o Jorge Seife... Eu estou falando aqui para defender o Jorge Seife. Porque qual é a reação de todo mundo? Tá vendo? É mais um traidor, mais um que é macho. Vocês acham mesmo que o Jorge Seife queria ver a Madonna rebolar? Vocês acham mesmo que o Jorge Seife queria estar comendo canapé ali em Copacabana? Vocês acham mesmo que a mulher dele que queria ver a Madonna, que ela é muito fã da Madonna? Só na cabeça de que é muito idiota vai acreditar uma história dessa. Só que nós somos idiotas. A nossa reação é de acreditar nisso, que ele queria estar em Copacabana. Ele não queria nada. Ele foi usado para ser desgastado e hoje está todo mundo com raiva do cara. O que eu estou falando aqui é para defendê-lo. O que ele está errado é acreditar no advogado. Se essa estratégia do advogado está errada, meu amigo, sua estratégia está errada. Me parece que o advogado do presidente Bolsonaro errou em algumas estratégias. Não foi só nessa, não. Ele, como era um cara de mídia, porque ele, apesar de ser advogado, ele ficou famoso e grande, porque foi ele que inventou esses comerciais, da Araci da Top Derm, só para vocês terem ideia, aquele comercial que entra alguém e fala do produto, foi ele que inventou aquilo na televisão. Ele já falou isso. E ele é um cara de mídia. Por que durante a campanha do presidente Bolsonaro, ele não denunciou o que acontecia em relação a Mind8 e tudo que estava sendo estruturado? Aliás, por falar de Mind8, era a Preta Gil que apresentava, sócia da Mind8, a questão da Madonna em Copacabana. Isso é para vocês entenderem o que a gente está vivendo. E o cara vai lá? Tá errado, ele não podia ter ido. Tá agora tendo que se explicar sobre isso daí. Infelizmente. É isso. Essa é a verdade. Cada um pode pensar o que quiser, achar o que quiser. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Esse é o fato. O presidente Bolsonaro foi muito mal assessorado, é muito mal assessorado, e tem gente ao lado do presidente Bolsonaro. Não conheço o rapaz, não conheço o Weingarten, pode ser um cara campeão, nota 10, só que ele agiu errado. Não era para levar para lá. Para lá não podia. Faz o encontro onde for. Era para estar em Londres, lá na reunião do STF. E se encontrava lá com eles, lá em Londres. Na Madonna ele não podia ir. E ele foi orientado a ir lá. Foi e agora está pagando preço por isso. André, quer completar alguma coisa? Quer completar alguma coisa? Não. É isso, meus amigos. Segunda-feira de um Brasil que está na lama. Infelizmente é isso. A gente está mudando. Só que a gente vai passar ainda por muita coisa ruim. É preciso que a gente tenha consciência. Rio Grande do Sul é exemplo de Venezuela. Burocratização, não pode isso, não pode aquilo, não pode o diabo. Quer ajudar? Não, o cara tem que morrer porque eu tenho que ter aqui o laudo. É isso aí. Enquanto a gente tiver esse tipo de governante tomando conta da nossa vida, essa é a triste realidade que a gente vive. Fiquem com Deus, uma boa segunda a todos. Beijo no coração, uma semana abençoada. Amanhã a gente está de volta e hoje à noite, Jornal da Noite, lá no Aliados Brasil Oficial.
Tchau, tchau.